Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia mais uma vez em 2 Timóteo, capítulo 2. Estaremos lendo apenas um versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, lendo o verso 19. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, gostaria de apenas comentar que este hino faz alusão ao momento em que o Senhor Jesus, após ressurreto, encontra-se com dois discípulos que vão no caminho em direção à cidade de Emaús. E ali, o Senhor, a princípio, começa a conversar sem ser reconhecido, é convidado a permanecer, a pernoitar com eles, até que se revela, mostrando que Ele é o Senhor Jesus ressurreto. Também, nesse instante, gostaríamos de conhecer aqueles que nos visitam. Quem é nosso visitante esta noite? Por favor, fique de pé para que possamos identificar, que possamos cumprimentar, que possamos estender a mão, principalmente alguém que nunca esteve aqui. Pode ficar de pé. E Toninho, que está morando em Belo Horizonte, está conosco, pôde participar inclusive da distribuição da ceia junto com o pai, motivo de alegria estar conosco. Os mais que estando conosco pela primeira, segunda, terceira vez, não deixe de se levantar nesse instante, fique em pé. Quem está próximo vai estender a mão, vai dizer da alegria de recebê-los. Sejam bem-vindos. Se já receberam o cartão, podem sentar. Se alguém mais ainda é nosso visitante, por favor, fique de pé e alguém vai fazer chegar até você o cartão do visitante. Nesse cartão você tem uma parte que tem todos os horários de culto da nossa igreja e você é convidado a estar conosco. Em cada uma dessas oportunidades estaremos de braços abertos para recebê-los. E uma outra parte é destacável e que você pode preencher, e nós gostaríamos de ter o registro da sua presença esta noite. E fazemos um convite também aos nossos visitantes, um convite para o cafezinho. E a sala do cafezinho tem uma equipe que estará lhe recebendo logo após o término do culto. Então, saindo aqui ao lado do piano, nessa saída aqui ao lado do piano, logo após a saída, a indicação da sala do cafezinho, sala 400, e ali uma equipe estará aguardando com café, biscoitos, alguma coisa assim, que propicie nosso conhecimento melhor e podermos, como igreja, colocarmos à disposição. Aqueles que participam deste culto pela internet, a nossa palavra também de alegria em que possa participar do culto mesmo à distância. Que o Senhor Deus esteja falando ao seu coração ao longo de todo o culto, como esperamos seja realidade para todos que aqui estão. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. E nós vamos ler que diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua palavra, por aquilo que ela nos revela a respeito do teu amor por nós, a respeito de Jesus Cristo e sua missão salvadora. Agradecemos, Pai, porque ela nos traz também a orientação para o nosso viver. E como podemos expressar diante de Ti gratidão pelo tanto que Tu fazes e fizeste por nós. Assim, Senhor, recebe a nossa gratidão e fala ao nosso coração através do Teu Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos nesta série de mensagens a respeito da segunda carta de Paulo a Timóteo. Carta que muito provavelmente
é a última que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreve então aquele pastor Timóteo, alguém que tinha iniciado o ministério ao lado do apóstolo Paulo quase 20 anos antes da escrita desta carta, e que acompanhou o ministério de Paulo. Agora, como, vamos dizer, último ato na vida de Paulo, ele escreve uma carta de orientação. Ele havia iniciado este discipulado, esta orientação para a vida com Timóteo, naquele tempo, bem antes, e agora, ao se despedir, ele continua trazendo orientação para aquele jovem pastor. Um pastor experiente, ensinando um pastor que está no meio da caminhada. Isso é um estímulo para que nós pensemos que Deus deseja que estejamos auxiliando alguém que está ao nosso lado, que estejamos também fazendo discípulos. Afinal, essa foi a ordem de Jesus: ide, fazei discípulos de todas as nações. E a nossa vida é a vida que busca imitar o Senhor Jesus Cristo, de sermos nós discípulos de Jesus. E só estaremos sendo discípulos de fato de Jesus, e um discípulo é aquele que recebe a orientação do seu mestre e coloca em prática. Só estaremos colocando em prática o exemplo deixado por Jesus, se estivermos também fazendo discípulos, porque Ele fez discípulos. Ao seguirmos o Senhor Jesus integralmente, precisamos estar também fazendo discípulos. Paulo termina a sua carreira também fazendo discípulos, continuando nesse propósito de fazer discípulos. E então ele vai e fala para Timóteo a respeito da preparação para o serviço ao Senhor. Nos versículos anteriores, ele tinha falado a respeito de homens que se desviaram da verdade, pessoas que se desviaram da verdade. E então, agora ele diz que há uma diferença. Alguns se desviaram da verdade, mas, e até destacando o tema da série, tu, porém, ele chama Timóteo para a responsabilidade, o compromisso com Deus, independentemente de quem a volta possa estar com prática diferente. Nesta carta, por várias vezes, ele repete a expressão tu, porém. O nosso compromisso com Deus independe de qual o compromisso que outros possam ter com Deus. Precisamos ter o nosso e precisamos influenciar aqueles que estão próximos a também terem um compromisso sério com Deus. Ele diz então: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Ele apresenta um selo da nossa firmeza no Senhor, da nossa firmeza em Deus. E ele continua então ensinando: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso nos leva a ver que há pessoas que pertencem ao Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Na humanidade há pessoas que pertencem ao Senhor, e nós precisamos estar dentro deste grupo que pertence ao Senhor. O que é necessário para pertencermos ao Senhor? É entregarmos a nossa vida nas suas mãos, é entendermos que Ele é Salvador e Senhor. Nós celebramos já a ceia do Senhor com esses dois elementos, pão e vinho, lembrando corpo e sangue de Cristo, que ali no Calvário o seu corpo foi entregue, o seu sangue foi derramado, porque através daquele ato, Ele estava pagando pelo nosso pecado, Ele estava levando sobre si a nossa condenação, Ele estava oportunizando a nós sermos restabelecidos ao relacionamento com Deus. Por causa do nosso pecado, ficamos separados de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado.
Era necessário que esse pecado fosse pago, que a condenação do pecado fosse assumida. Cristo assumiu essa condenação em nosso lugar. E então nos oferece perdão, salvação, vida eterna, para todo aquele que nele crer. Não simplesmente o crer de alguém que diz, mas eu creio em Jesus, ele veio 2000 anos atrás, mas é aquele crer que entrega, aquele crer que coloca-se nas suas mãos. Em determinado momento o Senhor Jesus Cristo diz, está registrado lá em João capítulo 10, versos 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E quando ele diz eu as conheço, está aqui uma confirmação do que o apóstolo escreve para Timóteo: o Senhor conhece os que são seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O que é necessário para pertencermos ao Senhor é estarmos entregues nas suas mãos, é colocarmos a nossa vida nas suas mãos, crendo que Ele já fez todo o necessário para que nós pudéssemos estar na presença de Deus por toda a eternidade. E ao colocarmos a nossa vida nas suas mãos é com o propósito de dizer, sim Senhor, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. No domingo passado mencionei que a palavra Salvador está presente no Novo Testamento um determinado número de vezes, e de que a palavra Senhor está presente no Novo Testamento um número muito maior de vezes, mas não citei qual esse número. Então nesta semana refiz a pesquisa e a palavra Salvador está presente no Novo Testamento por 23 vezes. E a palavra Senhor, 691 vezes. E muitas vezes a gente se satisfaz que Jesus é o meu Salvador, eu estou salvo, que bom, e fica por aí. Quando o senhorio de Jesus é apresentado na sua palavra, no Novo Testamento, de uma forma muito mais impactante, pela quantidade de vezes a gente já tira essa importância do senhorio de Jesus na nossa vida. E o apóstolo Paulo vai dizer então algo que justifica o fato de querermos que Ele seja Senhor da nossa vida, porque ele diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Imagine o que seria alguém que se ofereceu para morrer no meu lugar. Digamos que eu estivesse sendo assaltado, sofrendo um assalto, a mão armada, e de repente aquele assaltante resolvesse me dar um tiro. E alguém vem e toma a frente e leva aquele tiro, e essa pessoa é que ou morre no meu lugar, ou a gente pode imaginar algo onde é possível uma expressão de gratidão. Digamos que aquela pessoa ficou paraplégica por causa daquele tiro, ou tetraplégica por causa daquele tiro. Qual vai ser o meu interesse em estar ao lado dessa pessoa, em estar expressando a minha gratidão por aquilo que ela fez? Acho que podemos ter um consenso de dizer que eu não medirei limites para suprir aquilo que agora falta àquela pessoa, em função de ter tomado a frente para assumir uma bala que viria na minha direção. Cristo é aquele que se ofereceu para morrer em nosso lugar. Ontem à noite, pregando lá em Arapiraca, estava lembrando aquele momento em que, quando o Senhor Jesus está sendo preso, Pedro puxa da espada
e procura agir em defesa do Senhor Jesus, procura impedir aquela prisão, atinge um daqueles homens que vem para prender ao Senhor Jesus, e Jesus o repreende e diz: Pedro, eu não beberia o cálice que me é dado pelo Pai? Eu não cumpriria a missão que recebi do meu Pai? Então aqui o selo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo é o selo de pertencermos a Jesus, é o selo de que Jesus nos conhece, de que nós estamos na sua mão. E então ele diz que pertencemos ao Senhor, e então sabemos que Ele nos conhece, que Ele conhece a cada um de nós, com as suas virtudes, com as suas falhas, seus acertos e os seus erros. Ele nos conhece. Nós podemos talvez fazer com que as pessoas à nossa volta não nos conheçam totalmente, mas Ele nos conhece. Ele sabe onde andam os nossos pensamentos, Ele sabe tudo o que fazemos, Ele nos conhece. É a esse Jesus que servimos, sendo Ele o nosso Senhor. A gente pode imaginar também alguém que trabalha e no seu trabalho, de vez em quando, o chefe ou o dono daquela empresa chega para verificar se tudo está caminhando bem. E aí de repente, na hora que o chefe chega, na hora que o dono da empresa chega, aí a gente procura ser talvez aquele funcionário exemplar. A gente vai fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, para que ele veja como somos producentes, né? Como realizamos bem as nossas tarefas. Agora, Deus é aquele que nos conhece de todos os momentos, é aquele dono da empresa que está do nosso lado o dia todo, não simplesmente para fiscalizar, porque apesar dele ser Senhor, mas o Senhor Jesus, Ele disse: eu já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto recebi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor Jesus quer um relacionamento conosco, mas um relacionamento de amigos, relacionamento de alguém com quem compartilhamos todos os momentos da vida, alguém a quem podemos buscar na hora da dificuldade, mas também alguém a quem chamamos na hora da alegria e dizemos: obrigado, Senhor. De fato, o dizermos obrigado é responsabilidade de todo aquele que crê, de todo aquele que crê que Deus tem todo o controle na nossa vida. E então o que quer que nos aconteça, se Ele permite que aconteça, graças a Deus por isso. Dessa maneira que a palavra diz: em tudo dai graças. E muitas vezes a gente fica um pouco reticente em algumas afirmações assim da palavra de Deus. E alguém diz: como é que eu posso dar graças diante de uma desgraça, diante de algo que destruiu parcialmente a minha vida? Como é que eu posso agradecer? E aí nessas horas é que nós precisamos de fé. Se nós tivéssemos a explicação, não precisaríamos de fé, já temos a razão de ser daquilo que está acontecendo, mas quando a gente não sabe o porquê, é que a gente então utiliza a fé. Então o Senhor conhece os que lhe pertencem, mas Ele continua dizendo: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se Jesus é Senhor, se nós temos a Jesus como Senhor, então Ele diz: aparte-se da injustiça. O que é justiça? A gente pode dizer que justiça tem a sua imagem exatamente naquilo que é retratado como a figura da justiça. Como é que é a figura, a imagem da justiça? Uma pessoa de olhos vendados e com uma balança na mão. É alguém que busca o equilíbrio, não fazendo diferença de pessoa para pessoa.
A justiça é aquela que é feita com igualdade, com equidade. A justiça é aquela que é praticada independentemente de a quem está sendo aplicada. Isso é justiça. E o que é injustiça? Injustiça fala de um desequilíbrio. É alguém que toma o que é de outro e o quer para si, o pega para si. É alguém que então toma posse de algo que não é seu. Que pode ser fisicamente, eu peguei um objeto que não é meu e fiquei com aquele objeto. Ou pode ser através de outras ideias, como por exemplo, a vantagem. Existe a chamada lei da vantagem. E a vantagem é quando eu estou levando um pouco mais do que o que seria o justo. E o Gerson, jogador da seleção de 1970, seleção tricampeã do mundo, a gente pode dizer que ficou com a sua imagem manchada por causa de um comercial em que dizia: gosto de levar vantagem em tudo, certo? E fazia alusão, claro, à lei da vantagem no futebol, onde quando alguém leva uma falta, ele deve ter o direito de ter a bola naquele lugar, ter a posse da bola naquele lugar onde a falta foi cometida e dar continuidade à sua jogada. Mas se mesmo ele levando a falta, o time ficou mais adiante do que estava, o time continuou com a bola e ficou mais adiante, então a lei da vantagem diz: já que ele está na frente, se você for dar o direito àquela falta, vai ser um prejuízo para o time. Então ele já está numa posição melhor do que se ele tiver a oportunidade de bater a falta. Então ele já está mais adiantado com a bola. Dá-se então a lei da vantagem. Mas a lei da vantagem que é negativa é quando, em qualquer tipo de negociação, eu quero puxar para mim algo que não é do meu direito. Algo que faz com que essa balança esteja inclinada para o lado. Alguém sai perdendo para que eu saia ganhando. E nada vem de graça, né? Alguém já disse que nenhuma sopa é de graça, fazendo alusão a quem distribui sopa. Mas quem recebe a sopa de graça, mas alguém pagou. Se nós estamos então levando uma vantagem de alguma forma, alguém está pagando por essa vantagem. E pode ser que a injustiça seja em algo desse jeito, ou talvez em relação à propriedade intelectual, talvez não fisicamente, mas algo que eu tomo para mim, algo que não é meu como propriedade intelectual. Há um desequilíbrio também, uma injustiça, quando alguém tenta sarar as suas feridas, ferindo aos outros. Quando alguém então comete a injustiça de tentar minimizar os outros para que ele próprio possa se sobressair. E muitas vezes há quem queira construir a sua vida e a sua carreira simplesmente destruindo quem está na sua frente para conseguir caminhar. É tentar esconder os meus erros, apontando os erros dos outros. Jesus tem uma figura a respeito desse tema, quando ele diz: se você tem uma trave no seu olho, não queira tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Tire primeiro a trave do seu olho, para que depois você possa ajudar o seu irmão com o seu argueiro. Essas tentativas de vantagem, elas podem se refletir também nos relacionamentos. A gente tem um relacionamento com alguém, pode ser um relacionamento familiar, relacionamento conjugal, ou qualquer outro tipo de relacionamento. Mas a gente assume aquela posição de que eu estou certo, e não dou o braço a torcer. E então, se alguém vem para mim e aponta um erro,
E eu até entendo que aquele erro existiu, mas eu vou procurar argumentos que possam desfazer deste momento em que talvez eu possa me sentir por baixo. E então eu vou até fugir do assunto e dizer: ah, mas você também. E aí aquele assunto que está mal resolvido, ele não se encaminha para uma solução. Quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente busca as soluções, quando a gente busca auxiliar os outros na caminhada, a gente consegue resultados muito mais positivos. Vem a ser uma injustiça quando eu quero justificar os meus erros, apontando também os erros dos outros. E o texto diz então: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Por que esses conselhos? Porque nós professamos o nome do Senhor, nós levamos conosco o nome do Senhor Jesus, porque aquilo que fazemos reflete na pessoa de Jesus. Se nós fazemos algo de bom, isso glorifica Jesus. E lembro de certa ocasião, que já compartilhei aqui a história com a igreja, mas que vou citar apenas uma parte. Quando um colega de trabalho estava sendo oferecida a ele uma negociação, e eu estranhei aquela negociação e contestei se aquilo estava realmente correto, e quem estava oferecendo aquela negociação era um crente. E ele disse: ele não é um crente? O pensamento que esse jovem tinha era de que, como crentes, estaremos sempre buscando a justiça, estaremos buscando o que é correto, e então o nome de Jesus Cristo é glorificado nisso. Nós seguimos a Jesus e passamos a ser pessoas em quem se pode confiar, pessoas que buscam realizar o que é correto, fazer o que é bom. Agora, o outro lado é quando agimos erradamente, e aí a pessoa aponta: olha só o que fez, e é um crente, e é um cristão, é alguém que diz que segue a Jesus Cristo. Cristo recebe respingos da lama que é jogada em nós, de acordo com os nossos erros. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é de que o Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A nossa busca na vida de sermos discípulos de Jesus, de sermos seguidores de Jesus, é de fazer com que a nossa vida seja uma expressão de gratidão por aquilo que Jesus fez por nós, por aquilo que Ele operou na cruz em nosso favor. E então, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, ele está falando sobre algo que é importante se nós nos dispomos a servir a Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a ler os 2 versículos seguintes, e faço a conclusão com esses 2 versículos. E 2 Timóteo capítulo 2, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O propósito de Deus na nossa vida é que estejamos preparados para toda boa obra. A maneira como buscamos a aproximação com Deus, em primeiro lugar, entregando a nossa vida a Jesus Cristo, crendo que Ele pagou o preço da nossa salvação, mas também entregando a nossa vida no seu serviço, buscando fazer aquilo que é da sua vontade, daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos como responsabilidade, como missão.
propósito de Jesus é que estejamos preparados para toda boa obra. O fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Alguém pode dizer: mas pastor, a gente viver a nossa vida apenas para agradar a Jesus Cristo, eu não estou abrindo mão daquilo que a vida poderia me oferecer? Aquilo que a vida tem para oferecer, se for sem Jesus Cristo, se for distante daquilo que é o propósito de Jesus para nós, é daquele jeito que o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 10, verso 10: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que vale a pena, a vida que satisfaz, a vida que traz plena realização, ela estará tanto mais realizada quanto maior for a nossa dedicação ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo dedicou a sua vida a isso, dedicou inteiramente. Recebeu um chamado do Senhor Jesus para que fosse um proclamador dessa mensagem em vários lugares do mundo. Ele atendeu a este convite, este chamado do Senhor Jesus, e ele termina os seus dias dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, empenhei a minha vida naquilo que vale a pena. É isso que Deus tem para cada um de nós. Tem o seu preço? Sim, mas vale a pena. Custa caro? Depende do que é que chamamos caro, porque aquilo que Jesus tem para nós vale muito mais do que qualquer coisa de que venhamos a abrir mão nesta vida. O próprio Jesus disse: aquele que perde o que quer que seja, casa, irmãos, pai, mãe, bens, seja o que for nesta vida, receberá 100 vezes tanto, e no futuro a vida eterna. 100 vezes tanto, não simplesmente nos bens materiais, mas naquilo porque vale a pena viver a vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus em oração nesse instante e examine o que é que precisa ainda de afastamento, de injustiça na vida. Verifique também, e até em primeiro lugar, se a sua vida já pertence a Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, se você já disse para Jesus: sim, Jesus, eu entendo que Tu pagaste o preço da minha salvação na cruz, o preço do meu perdão, o preço do meu retorno a um relacionamento com Deus. Tu pagaste na cruz, e assim eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Se você ainda não tinha feito esse passo, se você ainda não tinha dado essa decisão, e agora você deseja fazê-lo, diga do seu coração para Deus, diga exatamente isso: sim, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E saiba que lá no céu, o Senhor Jesus está exatamente à espera disso. Ele disse certa vez: a vontade do meu Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus a respeito de cada um de nós. Basta simplesmente entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus e receber dele perdão, salvação, vida eterna, a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos auxiliando na caminhada, sendo aquele que está ao nosso lado e
termos a segurança de que ao terminarem os nossos dias aqui, temos a eternidade junto ao Pai no céu. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus.